mas eu realmente tenho esse desenho. Eu me lembro uma vez que falaram das aparições de Nossa Senhora. A primeira coisa que eu queria saber, o que a igreja pensava disso, né? As aparições de Nossa Senhora no Brasil. Gente que dizia, ela está ali, ela está lá, se lembra disso? Então, né? E a igreja, logo num documento, fala uma coisa tão bonita, logo no início, na introdução de um livrinho azul, documento da CNBB, diz assim, na Idade Média, todas as coisas se bagunçaram. Eu estou falando com as minhas palavras, não está escrito assim. Vou falar de uma maneira mais clara para todo mundo entender. As coisas se bagunçaram, né? Ali as importâncias, cada coisa no seu lugar, está tudo bagunçado na Idade Média. Aí a igreja convida a todos, né, todos os fiéis, os crentes, como diz lá no documento, a colocarem o Filho no centro. Que isso é o mais importante, e que todos e os pontos da nossa fé, tudo tem a sua importância, mas que jamais Jesus pode ser tirado do centro, porque até mesmo Maria, nossa mãe querida, ela quer que Jesus, o seu Filho amado, que é motivo de salvação para a gente, seja o centro. Então, logo no início do documento que fala sobre as aparições, coloque Jesus no centro. A igreja é tão sábia, e eu tenho isso. Eu tenho esse círculo na minha cabeça, porque eu sou meio mapinha metódico, e o pontinho no meio. No nosso ministério, por exemplo, uma coisa que eu busquei ensinar aos meus irmãos, que eu sou mais velho, né? Eu sou um ancião lá do nosso ministério. Eu ensinei assim, que olha, aqui está você, e aqui está o seu irmão. Não é correto que o irmão vá até o outro quanto a grupo que vive por um propósito. Por exemplo, vocês, o Evangelizai Fest, vocês têm um propósito. É claro, se for alguém, um paroquiano, um irmão que é vizinho, eu devo ir até ele, claro, sempre, é o que diz a palavra. Mas em grupo, não é correto que eu vá até ele e nem ele até mim, naquilo que eu penso. Num grupo, a gente tem que ter um ponto em comum, é o centro, né? Então, eu tenho que lembrar que eu vou perder alguma coisa, eu perco a metade. E o meu irmão também caminha comigo até a metade. O centro é onde está Deus e a vontade. Não é nem minha e nem dele, é a vontade de Deus. Quando um grupo vive assim, o grupo vive bem, vive como família, se entende melhor. Porque se eu entro num grupo, eu entro para perder. Eu vou ganhar muita coisa, vou ganhar almas para Deus, mas eu tenho que lembrar que eu vou perder alguma coisa. Então eu tenho que caminhar em direção ao meu irmão, e o meu irmão também caminhar em minha direção, num grupo específico que tem um propósito. Você acha que você já renunciou muitas coisas, ou já perdeu muitas coisas, no bom sentido do perdeu, em nome da missão? A idade ajuda, sabia? Até mesmo, por exemplo, em questão de sexualidade. Eu sou consagrado, né? Já faz tempo, e a minha consagração não é pública, é uma consagração particular feita, né, com Dom Nelson Westrup. Na época ele era o meu bispo, hoje ele eu acho que ele ainda é de Santo André, né? Ele era de São José dos Campos, a nossa diocese de São José dos Campos. E em questão, por exemplo, a idade, a gente acha assim que a gente vai ficar sempre com aquelas dificuldades, até mesmo na afetividade, mas a idade também vai ajudando. A idade vai ajudando a você assentar as coisas normalmente, a cabeça, né, a mentalidade, o pensamento, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Por exemplo, eu já errei com o público muitas vezes, já machuquei pessoas, magoei, já. Tantos cantores também já falaram isso, né? O Padre Fábio disse isso em público várias vezes. Mas a gente vai aprendendo. Então, antes, algumas coisas que eram difíceis para mim, né, hoje já não são mais difíceis. Hoje eu consigo viver bem.
E eu acho que é a coisa mais difícil que eu encontro hoje, que eu vou confessar também. Só na televisão. Acho que hoje eu tô agraciado. Eu também, né? De poder me abrir com o povo. É bom que as pessoas conheçam a gente de verdade, né? E não só pelo brilho do palco, né? Vou confessar assim que uma das coisas mais difíceis para mim hoje é eu ver os ministérios não colocando o Senhor ainda no centro. Sabe por que eu digo? Não é pretensão nem nada, por favor. Eu sofro mesmo, é de verdade, e Deus é minha testemunha. Pergunta para Ele. Ele vai te responder se você perguntar. Porque eu, quando comecei há quase 30 anos atrás, né, em Ministério de Música, em dezembro de 2012 agora, eu já faço 30 anos de ministério. Não existia, eu não via nada, existia, claro, né? Outros ministérios, mas eu não via nada por aí. E era um desespero, porque eu queria que a igreja fosse melhor. Eu queria, sabe, eu não sonhava só em ter um ministério bom para mim. Eu queria ver as missas lotadas, sabe, de gente lá, com bons ministérios, com gente cantando ungido. Eu me lembro que desde o início, até hoje, eu choro na presença de Deus, pedindo unção para os ministérios. Eu peço unção mesmo. A primeira vez que eu chorei, eu fiquei 1 hora em oração, num lugar que era meio misturado, meio evangélico, meio católico, mas eu chorei. E eu já era católico. Eu dizia assim para o Senhor, eu quero mais ministérios ungidos. Me dá também um ministério de unção. E eu fiquei assim, me dá unção, porque 1 hora, eu não vi o tempo passar. Depois eu fui ver no relógio, né? Naquela época eu usava um bolachão assim, né? Aqui no meu braço. E eu queria, e hoje eu sonho com isso ainda. Tanto que eu busco mexer os pauzinhos por aí, conversando com bispos, até da CNBB, eu converso. Eu acho que a nossa música ainda precisa ter um nome, que a música evangélica é gospel, né? A nossa música católica no mundo é gospel, mas aqui no Brasil não tem espaço no meio gospel para a nossa música. Então aqui no Brasil teria que ser outro nome. Eu já fui em Brasília, na CNBB. Tudo isso por que eu estou falando? Para você notar que eu sonho com uma igreja melhor. Eu sonho. Eu estou lutando por isso ainda. A gente vai conseguir. Fala bastante de novo, né? Eu queria continuar aqui conversando, tá excelente o papo, e eu concordo com um monte de coisa aqui que ele tá falando, mas o tempo é corrido e daqui a pouco ele tem que, né, subir no palco, então eu tenho que deixar ele tranquilo um pouquinho e ficar por aqui nessa edição do Evangelizar e Fest. Agradeço a presença de vocês. Acho que eu não teria a melhor forma de terminar, né? Obrigada, Valmir. Obrigada pela disposição. Amém. Deus abençoe você e seu ministério. Amém. Também. Ore por nós. Opa, sempre. Ore você também, ore pela gente. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado por ter visto. E o ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Se for pensar